Salve! Pois é, o Ponto Final nasce exatamente para mostrar as entranhas políticas de Brasília. O poder vem aqui no Planalto Central do país, mas não mora em Brasília. Aqui não tem uma máquina de criar deputado e senador. Os deputados e senadores são dos estados. Vêm e voltam e Brasília continua. É uma cidade de 64 anos, uma senhora já, mas que já tem as suas características e é uma das maiores cidades do país. É a terceira cidade em número de habitantes, ou seja, Brasília se justifica por aqui. E falando exatamente desses 64 anos de Brasília, que eu quero que você conheça, nós trazemos aqui hoje um ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, ex-senador da República, ex-deputado, ex-governador e que participou de momentos importantes na vida política nacional e também aqui do Distrito Federal. Seja bem-vindo, é bom receber o senhor aqui nos estúdios da Jovem Pan, no Planalto Central do país. Muito obrigado. Estava meio esquecido lá no meu cantinho. Você me convida para vir aqui, eu fico muito feliz. Pois é, mas o esquecimento não é geral. A gente vê pelas ruas de Brasília, né, que o senhor é lembrado como um grande gestor, um grande governador de Brasília. Graças a Deus, amigo. Eu acho que nós trabalhamos muito. Eu me dediquei minha vida toda a Brasília. Eu cheguei aqui, recém-formado em engenharia, lá no interior de Minas, em Itajubá. Eu cheguei aqui com 21 anos. Fui trabalhar como engenheiro na SEB, na Nova Cap, mais tarde fui secretário de obras, construí o metrô, né? E depois fui eleito senador, deputado federal e governador. Então toda a minha vida se desenvolveu em Brasília e eu cresci junto com Brasília, né? Porque quando eu cheguei, Brasília era ainda uma cidade muito jovem, tudo a ser construído, e eu acompanhei todo este processo, que é um processo bonito. Eu acho que Brasília é o grande símbolo do poder de realização do povo brasileiro. E na minha visão, Juscelino Kubitschek foi o maior de todos os brasileiros de todos os tempos. Foi ele que teve a coragem de interiorizar o desenvolvimento. O Brasil, antes de Brasília, Zé Maria, era litorâneo, estreito no duplo sentido. Nós demoramos 450 anos para atravessar a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira. Demorou 450 anos para o brasileiro ficar de costas para o Oceano Atlântico e dizer, eu vou conquistar o meu território. A construção de Brasília, das usinas hidroelétricas, Paulo Afonso, Três Marias, de estradas, foi que fez com que o Brasil conquistasse o seu próprio território. E aí vieram as riquezas do Planalto Central, do Cerrado, descobrimos o Pantanal, a Amazônia. E em Brasília, para os que não vivem aqui, é um encontro de culturas. Porque em Brasília vieram pessoas de todas as regiões do Brasil, houve uma verdadeira miscigenação cultural, desde a época da construção, desde a época de JK até hoje. Então, em Brasília nasce uma nova etapa da civilização brasileira. Eu adoro essa cidade. Pois é, Brasília se agigantou, é hoje uma grande cidade boa de morar, e também alavancou progresso aqui na área central do país. A gente vê o estado de Goiás, né? Lá, Tocantins. Tocantins, economicamente muito bem, né? Os dois Mato Grosso. Governador, a sua gestão aqui no Distrito Federal, ela foi muito importante. Era um momento ali marcante, pré-Copa do Mundo, né? E dizem que a sua saída do governo foi assim, um pé no freio em Brasília em pelo menos de 15 a 20 anos. Existiam vários projetos, existia uma convergência de fatores que facilitavam a sua gestão, apoio do governo federal, uma boa vontade, inclusive, na área do Ministério Público, Judiciário, e de repente o senhor foi preso, né, e saiu do governo. O que aconteceu ali? Olha, foi uma tragédia, né? Hoje já se sabe claramente, pelos processos, que foi uma grande armação. Aqueles vídeos todos que foram exibidos eram vídeos editados e anteriores ao meu governo. Exatamente aconteceu aquilo porque as pessoas que se locupletavam nos governos anteriores, no meu não tiveram chance, eu freiei a roubalheira. E com isso contrariei interesses que se voltaram contra mim, fizeram toda aquela arapuca, aquela armação, e eu vivi dias muito difíceis, tempos muito difíceis. O pior de tudo não é para mim, enfim, procurei reconstruir minha vida pessoal e coloquei nas mãos de Deus. O pior foi para Brasília,
Nós vivíamos um momento, nós tínhamos 2.300 obras em execução, nós modernizávamos a cidade, nós tínhamos 200 escolas de educação integral, nós estávamos revolucionando Brasília, isso tudo foi interrompido. Pra você ter uma ideia, tem 14 anos que eu saí do governo, não se construiu depois disso nem 1 metro a mais de linha de metrô. As 200 escolas de educação integral acabaram. A saúde, que funcionava bem, depois virou um caos. Enfim, Brasília estava se tornando um verdadeiro exemplo de qualidade de vida para o Brasil. Então eu fico muito triste com isso. E o pior de tudo, como eu saí de uma maneira muito trágica, quando eu ganho um processo na justiça, a maneira de se dar a notícia é como se fosse impunidade. Quer dizer, no episódio eu já estou condenado. Ainda que 14 anos depois eu não tenha nenhuma condenação, ainda que 14 anos depois existam processos ainda em andamento, e o pior de tudo, né, com essa lei da ficha limpa, que é prisão perpétua, porque tem 14 anos que eu saí, os 8 anos não começaram a contar. Então você fica... O senhor está inelegível hoje. Estou a vida inteira. Eu acho que por mais umas 2 vidas que eu tiver, porque do jeito que está a legislação, tem 14 anos que eu saí, mas os 8 anos de inelegibilidade só começam a contar com trânsito julgado. Como eu entrei com recursos naqueles processos que me tornaram inelegíveis. Só depois do trânsito em julgado. Eu, inclusive, para poder não ser um sujeito rancoroso, chato, viver assim, com mágoas, eu acho que me espiritualizei um pouco mais e coloquei minha vida nas mãos de Deus. Todos os dias eu digo, ó Deus, faz de mim o que for o seu propósito. Cuido dos... Tenho filhos pequenos ainda que vivem comigo, sou professor universitário, vou tocando a minha vida, mas obviamente com uma grande tristeza, não por razões de ambição pessoal. Eu até já fui muito ambicioso. Hoje não mais. Mas eu fico triste pelo que Brasília perdeu. Nós podíamos hoje ter uma outra cidade. Eu vi aqui no prédio, na sua chegada, como o senhor é tratado em Brasília e por onde vai? Essa é uma alegria que eu tenho. Graças a Deus, as pessoas que vivem aqui, sobretudo as pessoas mais humildes, reconhecem o nosso trabalho. Nós fizemos muita coisa. E Brasília hoje, Zé Maria, ela infelizmente, está começando a cometer os mesmos erros das outras grandes cidades brasileiras. Hoje, vou dar um exemplo. O Sol Nascente, logo depois da Ceilândia. O último censo do IBGE mostrou que é a maior favela do Brasil, a 15 minutos de carro da Esplanada dos Três Poderes. Coração do poder. Claro que alguma coisa está errada. Então, só que aqui ainda dá tempo de corrigir. Se o governo levar a infraestrutura, se levar a educação, saúde, segurança pública e mobilidade. Este é um grande problema de Brasília. Brasília tem 3 milhões de habitantes e tem 2 milhões de carros. Então tem mais carro do que rua, tem mais carro do que viaduto. É preciso construir novas linhas de metrô. Os 42 quilômetros de metrô que existem hoje, nós que construímos. A primeira parte, quando eu fui secretário de obras do governo Roriz, e a segunda como governador. Depois, tem 15 anos que não se coloca 1 trilho, 1 metro a mais no metrô de Brasília. Já eram para ter linhas ligando Gama, Santa Maria. Brasília tem uma característica, o senhor fala aí do número de habitantes de Brasília, mas eu acredito que Brasília tem uns 6 milhões de habitantes, se for contar o entorno. O entorno, não chega a 6, mas Brasília tem mais de 3 milhões de habitantes. Quer dizer, o plano piloto, que é a parte projetada por Lúcio Costa, tem pouco mais de 500 mil habitantes. Mas as 30 regiões administrativas, cidades satélites, que ficam dentro do quadrilátero do DF, juntos têm mais de 3 milhões de habitantes. E nós temos 21 cidades do entorno, que são cidades goianas e 2 mineiras, que vivem em função do Distrito Federal. Então você pega Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas, Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental, Lusiânia mesmo, Planaltina de Goiás, são cidades que vivem em função de Brasília. E aí nós chegamos praticamente a 5 milhões de habitantes, a região metropolitana toda. Agora, Brasília representou muito para o Brasil, porque foi a partir do governo de Juscelino Kubitschek e a meta-síntese do governo dele, de desenvolvimento, foi a construção de Brasília, é que o Brasil dominou o seu próprio território. Sim, é muito importante.
Eu fiquei muito impressionado em Washington, o carinho que as pessoas têm nos Estados Unidos pela capital do país. E toda a escola já faz uma vaquinha, uma poupança para visitar, fazer o turismo cívico. Por que Brasília não consegue atrair esse tipo de turismo, esse tipo de admiração? Quer dizer, mostrar que Brasília não é só de deputados e senadores ocasionais, que é uma instituição nacional. Bom, Cidade de todos nós. Você tem toda a razão. Eu acho que há uma grande falha nisso. Primeiro, falta de incentivo a esse turismo cívico. Eu me lembro, você falou de Washington, às vezes que fui a Washington, passando filas de estudantes, né, na frente da Casa Branca, só para ver a Casa Branca de longe. Primeiro, Brasília é a capital do urbanismo moderno. Lúcio Costa reinventou o conceito de cidade. Todas as cidades antes de Brasília tinham esquina, aqui tem Tesourinha. Todas as cidades antes de Brasília tinham quarteirão, aqui tem Superquadra. Todas as cidades antes de Brasília tinham avenidas, aqui tem eixos. O conceito de cidade foi reinventado. Oscar Niemeyer reinventou a arquitetura moderna. Você viaja o mundo inteiro, vê as mais belas igrejas do mundo, mas você não vê nenhuma igual à Catedral de Brasília, né? Que, como ele dizia, é como se uma pessoa estivesse com as mãos postas em oração. Você vê o prédio do Congresso Nacional, o Palácio da Justiça, o Palácio do Itamaraty, a Praça dos Três Poderes, o Palácio da Alvorada, as colunas do Alvorada belíssimas, a Igrejinha da 108, e vai por aí afora. Brasília, eu vejo em Brasília estudantes de arquitetura do mundo inteiro visitando Brasília para conhecer a arquitetura do Oscar Niemeyer. Uma coisa muito interessante também, todos os prédios que se construíam no mundo antes de Brasília saíam do chão. Brasília foi a primeira cidade que o prédio saiu do chão e teve o pilotis. Né? Essa área livre, não pode ser fechada. Que não pode ser fechada, de circulação, é a escala humana, como dizia Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Brasília é uma escola viva de arquitetura e urbanismo. Agora, acho que a mídia convencional, se você me permite falar, claro, tem uma parcela de responsabilidade de Brasília ter sido colocada no cenário nacional de forma negativa. Porque, como capital do país, ela mereceria receber a visita de brasileiros de todas as regiões. Esse final de semana eu fui a Itajubá, encontrei um primo que eu não via há muito tempo, mora em Lorena, bem de vida, um sujeito... Falei, você conhece Brasília? Ele falou, não, nunca fui lá não. Quer dizer, é normal você encontrar brasileiros que não conhecem a capital do seu país. Tem gente que diz que se explodir Brasília, o mundo ficaria melhor. É terrível isso, é um preconceito muito ruim. Eu acho que Brasília, além de ter reinventado o conceito de cidade, além de ser uma escola viva de arquitetura e urbanismo, Brasília teve essa propriedade de interiorizar o desenvolvimento nacional. Eu gosto de dar um exemplo, Sra. Maria, que é o seguinte. Você pega lá em Minas Gerais, por exemplo, você recebe um convite de casamento. A noiva e o noivo são mineiros. Os pais da noiva são de Minas, os pais do noivo também são de Minas. Em Brasília, você recebe um convite de casamento, o pai da noiva é cearense, a mãe é gaúcha, o pai do noivo é amazonense, a mãe é carioca. Aqui há um encontro de culturas regionais, uma grande miscigenação cultural. Aqui o Brasil se encontra e se reinventa. Eu acho que se Sérgio Buarque tivesse que reescrever o seu clássico Raízes do Brasil, ele teria que recontar a formação do povo brasileiro a partir de Brasília, né? Os sociólogos e antropólogos, qualquer dia desses, vão ter que fazer essa literatura nova, né? E é uma cidade boa de morar. Recentemente, conversando com alguns militares, um general me disse o seguinte: para chegar a general, ele foi coronel, tenente, e roda o Brasil, comanda, quando coronel, cargo de comando, vai morar no Rio, São Paulo, mora no Nordeste, no Sul, e todos os generais se aposentam, entram para a reserva. Querem ficar em Brasília. Querem ficar em Brasília. Você sabe que eu até brinco, me pergunto... O que atrai isso? Eu acho que a qualidade de vida é fantástica. Brasília tem um céu maravilhoso, tem um clima fantástico, basicamente só tem 2 estações do ano, né? Época das chuvas e época da seca. O ano inteiro tem uma temperatura mais ou menos a mesma. Eu não me lembro de ter usado blusa de frio em Brasília a última vez, é muito raro, né, você ter uma noite fria aqui.
Brasília, e o Planalto Central é riquíssimo. Antes de Brasília, se dizia que o Cerrado, as árvores eram tortas. Veio a Embrapa, dominou a tecnologia de produtividade no Cerrado. Nós temos hoje o maior índice de produtividade de grãos por hectare do mundo. Do mundo, campeão de produtividade, então, que é a produção por metro quadrado. Então, esse Brasil do interior, esse Brasil do agronegócio, esse Brasil rico, esse celeiro de alimentos do mundo, esse Brasil rico em termos de água, de subsolo, de minerais, este Brasil todo foi redescoberto a partir de Brasília. Eu acho que está passando um documentário, eu fui ver até esses dias no Cine Brasília, JK, o reinventor do Brasil. Por isso que eu falo, de forma até apaixonada, que na minha visão, o maior brasileiro desses 524 anos da nossa história foi Juscelino Kubitschek de Oliveira. E qual é o futuro? Como o senhor vê Brasília daqui a 20, 30, 100 anos? Bom, tem duas alternativas. A primeira alternativa é que se obedeça ao plano original, que se construam mais linhas de metrô para dar mobilidade urbana, para tirar um pouco esse excesso de carros da rua, para que as pessoas de classe média, até de classe alta, também possam se locomover num sistema sob trilhos, num sistema metroviário confortável, e que você, obedecendo às linhas mestras dos criadores de Brasília, de Darcy Ribeiro, de Anísio Teixeira, invista na educação pública de qualidade, tenha educação integral, enfim, que Brasília seja um modelo de vida urbana para o Brasil. Essa é a primeira alternativa. E aí, no aniversário de 100 anos de Brasília, se Deus quiser, nós dois vamos estar lá. Sim. Né? Eu vou estar com apenas 106 anos, o Oscar viveu até 105, eu quero estar lá. No aniversário de 100 anos de Brasília, nós podemos dizer que a geração que nos antecedeu construiu Brasília e que a nossa geração soube preservá-la. Este é o primeiro cenário, o cenário otimista, o cenário positivo. O cenário negativo é que nós não cuidemos da cidade e continue havendo ocupação irregular do solo, cidades sem planejamento, desigualdade social muito grave, escola pública de má qualidade, você continue dividindo aqueles que podem pagar a escola particular dos outros que têm que estudar na escola pública, e esse abismo faça com que Brasília cometa os mesmos erros que foram cometidos por Rio, por São Paulo e pelas outras grandes cidades brasileiras. Como eu sou um otimista, eu espero que a nossa geração encontre caminhos para que Brasília, no futuro, continue sendo orgulho de todos nós brasileiros. Brasília recebe uma verba federal, né? Tem um fundo constitucional do Distrito Federal, afinal o poder mora aqui, que paga basicamente saúde, educação e segurança pública, né? Mas hoje Brasília é uma grande cidade e que tem uma característica muito importante, que é a prestação de serviço. É verdade. Na verdade, o Fundo Constitucional hoje paga só segurança pública. Brasília tem uma capacidade de geração de empregos grandes na área de serviços e acho eu que tem duas vocações inexploradas. A primeira que você já citou, do turismo, não é apenas o turismo cívico, é o turismo ecológico também. Você vai aqui em Pirinópolis, em Alto Paraíso, cachoeiras belíssimas. A região é maravilhosa, é linda, né? A história de Brasília está preservada. Você vai visitar o Catetinho, o Palácio de Tábuas, onde Juscelino dormia durante a construção da capital, o Memorial JK, o Museu da História Candanga. Quer dizer, é uma página muito bonita da nossa história que está preservada e que pode ser visitada. O turismo pode ser uma fonte de recursos e de geração de empregos. E uma outra vocação natural de Brasília é a alta tecnologia. O mundo está vivendo uma transição muito rápida da internet, da inteligência artificial, e Brasília, por ter uma belíssima universidade, a Universidade de Brasília, por ter outras escolas de ensino superior muito qualificadas, tem uma mão de obra preparada para atrair investimentos de alta tecnologia, que não são poluentes, né, que geram empregos inteligentes, e Brasília pode ser esse centro para todo o Brasil. Eu acho que essas duas vocações estão inexploradas e existe o projeto da cidade digital, que eu deixei pronto, que ainda está, enfim, não se realizou,
mas eu acho que grandes empresas do mundo, estou falando das chinesas, das americanas, do Vale do Silício, das europeias, podem vir para Brasília, porque Brasília não é apenas o centro do Brasil. Brasília é um polo de convergência de todos os países da América Latina. E o poder aqui, né? Brasília é anfitriã do poder de deputados, senadores, vou repetir, eles não moram aqui. Eu desafiei um visitante a perguntar para uma garçonete: você conhece um deputado? Algo não. Senador? Não. Já viu o presidente? Não. As pessoas imaginam que aqui moram os políticos. Não, eles vêm, ficam aqui terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, vão embora. Quando vem, né? Alguns acabam se consolidando em Brasília. Eu falo, por exemplo, que no meu caso... Tem muitos que ficam. Eu vim para Brasília com 21 anos e eu completei 70 anos agora. Tem 49 anos que eu moro provisoriamente em Brasília. Né? Não pretendo nunca sair daqui, é a cidade que eu amo. Brasília é maravilhosa, sob todos os aspectos. Você quer falar sobre Brasília arquitetura? Ela é linda. Brasília ambiental, o parque da cidade, o maior parque urbano do mundo. O lago que cruza o Lago Paranoá, que é fantástico. As cachoeiras do Cerrado. E a política? Isso é ônus ou é bônus para Brasília? As duas coisas. Depende do ângulo que você olha. Como uma moeda, tem cara e coroa. Tem um pouco de bônus, quando a política tem as suas tragédias, os seus momentos de criminalização da política, né? E aí Brasília fica muito assim, sofrendo preconceitos. Mas tem um lado positivo também. Foi aqui que se deu, por exemplo, a redemocratização do Brasil. Foi aqui que se deu a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que reescreveu. Qual o país do mundo que saiu de 21 anos de regime militar para o regime democrático? Sem dar um tiro. Um tiro. Né? Em paz, na base do diálogo, da conciliação. Gente que deveria para marcar um... Zé Maria, o que eu lamento no Brasil de hoje é que eu, quando estava em cargos públicos, tanto no Senado, fui líder do governo Fernando Henrique, na Câmara Federal, ou mesmo no governo, eu gostava de construir pontes. Eu nunca gostei de construir muro. E hoje, a radicalização da política está afastando as pessoas. Esses dias eu fui ao aniversário do presidente Sarney. Aliás, uma grande figura humana, fez 94 anos, uma lucidez impressionante. E aí tinham pessoas de direita, de esquerda, de centro, todo mundo. E as redes sociais criticaram este encontro. Mas criticar por quê? A arte da política é a arte da convivência de contrários. O bonito da política é você estabelecer diálogos entre os que pensam diferente. E é a partir desse diálogo respeitoso de quem pensa diferente de você que você encontra pontos de convergência para o Brasil avançar. Para você ter modelos de desenvolvimento econômico, social, que sejam compatíveis. O Brasil está muito radicalizado. Pior, a sociedade enxerga que o Poder Judiciário avança os seus limites sobre o Legislativo e até sobre o Poder Executivo. E isso gera uma imagem ruim, porque é uma cláusula importante da Constituição, da formação da estrutura do Estado, é que os poderes sejam harmônicos e independentes, que cada um respeite os seus limites. Quando há exageros, né, isso é visto pela população. E independente de julgar se os exageros eram necessários ou não, eu vou lembrar que Dr. Tancredo dizia: é preciso ouvir a voz rouca das ruas. Se você andar nas ruas hoje, conversar com as pessoas não estão felizes como as coisas estão acontecendo, como o Poder Judiciário está se comportando, às vezes de maneira muito... extrapolando eventualmente os seus limites, o Legislativo talvez não esteja cumprindo totalmente a sua missão de elaborar as leis, e o Executivo acaba se encolhendo. O Poder Executivo, isso aconteceu com o presidente Bolsonaro e está acontecendo hoje. O Poder Executivo tem uma margem de manobra orçamentária muito pequena. A gente senta na cadeira de presidente e aí no primeiro dia trazem para ele o orçamento e diz o seguinte, 99,7% do orçamento está comprometido, com pagamento da dívida, pagamento de pessoal, custeio. E aí por último vem o Congresso e aí você tem 0,3% do orçamento para fazer um projeto de país. Outra coisa que eu sinto falta,
o projeto de país. Qual é o projeto do Brasil hoje? O que nós queremos para os próximos 10, 20, 30 anos do Brasil? Eu posso falar o meu sonho. Eu queria uma economia liberal, menos Estado e mais desenvolvimento econômico pelo setor produtivo, mas queria o Estado concentrado nas suas missões básicas, com uma educação pública de qualidade, uma saúde pública de qualidade e uma segurança pública que não permitisse que o crime organizado avançasse como está avançando. Então, eu imagino um Estado mais enxuto, mas mais eficiente naquilo que são as suas missões básicas. Eu acompanhei o seu trabalho como senador, como deputado, como líder do governo, Fernando Henrique, e foi uma época muito importante, inclusive para a economia, uma fase ali de privatização de setores que mudaram, né? Telecomunicação, setor de energia. Como é que o senhor compara aquela política de antes, que o debate era forte, era muito pegado, mas sobre argumentos? Eu acho que faz falta isso na política brasileira. Com o advento das redes sociais, nós passamos da democracia representativa, onde os cidadãos elegiam seus representantes e esperavam 4 anos para voltar a emitir sua opinião. As redes sociais, elas democratizaram a participação popular na política. E eu defendo a tese... Formaram aquela famosa... praça, né? A Ágora, uma praça exatamente. De todos, né? E eu defendo a ideia de que nós temos que ter total liberdade. Todo mundo deve poder falar o que quiser. Porque é a partir dessa liberdade de expressão, dessa livre expressão de ideias, que os radicalismos vão sendo colocados do lado, a própria liberdade corrige os seus próprios excessos e a gente tira um caldo de cultura que faz o país avançar. O que eu sinto falta hoje, assistindo a política um pouco de fora, né? Eu estou na universidade, estou cuidando dos meus filhos, mas acompanho o dia a dia do Brasil, óbvio, com muito interesse, inclusive, porque eu sou brasileiro, e eu percebo o seguinte: a falta de diálogo entre pessoas que pensam diferente. É preciso buscar convergências, é preciso conciliação. E essa falta de convergências é que está fazendo com que o país se radicalize e não encontre caminhos. Juscelino Kubitschek, voltando ao presidente Juscelino, né, que deixou tantos exemplos, teve Jacareacanga e Aragarças, uma tentativa de golpe de Estado. O que Juscelino fez? Anistiou os revoltosos, conciliou o país. Então, esse espírito de conciliação, de diálogo, de entendimento, você pode pensar diferente de mim, Zé Maria. É um direito seu. Eu tenho que respeitá-lo, né? Da mesma forma que você deve respeitar. Nós estamos vivendo um momento exatamente desse debate forte, né? Sobre a responsabilização, a liberdade de expressão, mas a própria Constituição diz vetado o anonimato, né? Então a regulamentação tem que começar por aí. Eu diria o seguinte: a liberdade... a gente não pode abrir mão da liberdade. Não, nenhuma delas. Né? Agora, aquilo que é crime na vida real, por exemplo, uma agressão, ela passa a ser crime também nas redes sociais. Então as pessoas, com o tempo, vão aprender a moderar, talvez, as expressões que usam nas redes sociais. Eu, por exemplo, tenho Instagram, tenho Facebook, gosto de debate, essa coisa. De vez em quando aparece alguém menos elegante, mais grosseiro. Eu respondo a ele com educação, eu tento chamá-lo para um debate civilizado. Então eu tento dar a minha contribuição, né? E eu acho que a liberdade é inegociável, né? E não adianta você querer reprimir a liberdade das pessoas. A tecnologia está aí, ela não volta atrás. Da mesma forma que quando surgiu o rádio, foi uma revolução, Roosevelt fazendo lá os seus programas ao pé do rádio. Depois surgiu a televisão, Kennedy ganhou a eleição do Nixon na televisão. No debate. Gente, ninguém volta atrás. As redes sociais estão aí para ficar, a inteligência artificial está aí para ficar. E é muito fácil você dizer o seguinte: olha, tudo que é errado na vida real também é considerado errado na vida... da internet. É simples assim. Agora, dá para voltar atrás? Não dá. Vamos usar a favor. Nós temos que usar a internet, a inteligência artificial, tudo isso dentro das escolas, para educar melhor as nossas crianças,
né? E usar a liberdade. Eu acho a liberdade uma coisa belíssima. Mesmo quando, algumas vezes, nos momentos críticos da minha vida pública, e eu os vivi, eu era insultado ou agredido, eu enfrentava o debate, eu não tenho medo do debate, eu não tenho medo de quem é contra. Eu me lembro quando eu fui líder do Fernando Henrique, na privatização do sistema Telebrás, eu fui para um pinga-fogo com Paulo Henrique Amorim enfrentar o grande Leonel Brizola. Não era fácil debater com o Brizola, não. Estatizante. Né? Tinha a visão dele, muito inteligente, um grande debatedor. Nós tivemos um debate muito aguerrido e, terminado o debate, ele me convidou para comer uma pizza com ele. Qual o problema? Nós pensávamos diferente. Eu era a favor da privatização do sistema Telebrás, nós vivíamos a época dos orelhões. Se não fosse a privatização da Telebrás, nós não teríamos os aparelhos celulares, não teríamos o que temos hoje. Eu fui a favor da abertura do mercado do petróleo. Foi importante para o Brasil. Você vê quantos investimentos importantes tiveram no pré-sal, em todas as áreas, né? Eu fui favorável a que no sistema de energia elétrica buscasse capital privado. Porque toda vez que você busca o capital privado, por exemplo, nas estradas, as estradas com pedágio são as melhores. Toda vez que você busca capital privado para investir na infraestrutura, você economiza dinheiro para o Estado fazer aquilo que é a sua obrigação, que é a educação pública de qualidade, a saúde e a segurança pública. Muito bem, uma conversa muito boa aqui com o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, que é um craque aqui em política, continua nos bastidores aqui do Distrito Federal, está inelegível, mas continua um craque aqui da política. Muito obrigado. Obrigado você, amigo. Muito obrigado a você. Fique com Deus. Realização Jovem Pan News.